Ópera apresenta Expogestão. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a organização, a oportunidade de estar conversando com vocês. De fato, um prazer. Realmente salta aos olhos o sucesso e a qualidade do evento. E eu desejo que não só esse painel, mas todo o restante do evento siga com esse mesmo nível e que vocês consigam aproveitar todos os debates que vão acontecendo aqui. É um prazer pessoal estar conversando com vocês. Em segundo lugar, um agradecimento muito enfático ao professor Carlos. Vocês acabaram de assistir uma brilhante exposição sobre a questão econômica, e ele disse lá, metodologia é fácil, economia é mais ou menos, e política é muito difícil, O que, em outras palavras, ele disse, olha, você pode errar que não vai passar vergonha. Então, tudo que eu via falar aqui, já tem um desconto, porque é difícil fazer previsão política, e a gente tem, de fato, uma ambição de tentar antecipar esse cenário. Eu sou o responsável pela análise política nas tendências, que é um input muito importante para a gente tratar dos nossos cenários macroeconômicos. E, cada vez mais, a economia tem sido vista como uma peça fundamental para o entendimento do resultado econômico. A política tem sido fundamental para falar da economia, quase que com um cenário binário. Na verdade, sempre foi assim, mas quando está tudo funcionando bem, essa estrutura não aparece. A partir da transição do primeiro para o segundo mandato Dilma, esse risco político ficou exacerbado, curiosamente, não só aqui no Brasil, mas também em diversos países do mundo, nos mostraram a ideia de que o risco político sempre pode aparecer, não importa o nível de desenvolvimento econômico de um país, que sempre há espaço para escolhas equivocadas que acabam gerando consequências ruins no médio e no longo prazo. O objetivo da apresentação, a gente vai conversar naturalmente sobre o resultado da eleição, mas antes de tudo, eu vou sugerir para vocês, de uma forma modesta, como acompanhar o debate eleitoral ao longo do tempo. É muito curioso porque, dada a ansiedade, dado esse efeito da política na economia, cada vez mais todo mundo está muito preocupado, e essa preocupação vai gerando uma ansiedade. Foi antecipado o calendário eleitoral. Na prática, a gente discute a eleição há muito tempo, a despeito de estar muito distantes ainda da eleição em si, de quem serão os candidatos. Há muito tempo a gente fica discutindo e tentando antecipar esse cenário. Então, na verdade, é um grande guia para quê? Para que vocês tenham e saibam minimizar a volatilidade, a angústia que provavelmente a gente vai passar ao longo da campanha eleitoral. Por definição, 2018 é uma eleição que pode ser uma transição para um outro equilíbrio político. Se for um equilíbrio político harmonioso, a gente deve ter uma boa trajetória econômica para os próximos anos. Caso contrário, a gente deve ter um cenário bem mais complicado, com custo econômico, com custo social envolvido nesse processo. Então, é o primeiro passo, já que a gente é ambicioso, já que a gente tem essa ideia de tentar antecipar o quadro eleitoral, entender quem vai ganhar a eleição é entender, em primeiro lugar, uma pergunta mais geral, como os partidos e os líderes vencem em eleições das democracias minimamente competitivas e de massa. Então, esse é um grande problema que a literatura teórica, enfim, está tentando entender e tentando encontrar evidências empíricas de como os partidos ganham eleições. Na prática, para o Brasil, para a gente entender o que vai ser de diferente de 2018, é entender como PT e PSDB quase que implantaram um regime bipartidário
nas eleições presidenciais. Não, é verdade, a gente tem uma eleição muito fragmentada, um Congresso Nacional com muitos partidos, mas, curiosamente, na eleição nacional a gente tem quase que um bipartidarismo implantado até 94. Então, são essas duas perguntas que vão estar, no fundo, subsidiando a nossa discussão. E eu começo pela primeira. Começo como é que, em geral, a gente olha a eleição, e essa é a minha sugestão para que vocês acompanhem esse processo. Tem três formas, basicamente, de que partidos ganham eleições em disputas competitivas. A primeira delas, e duas delas, as duas primeiras, têm a particularidade que elas são desenvolvidas antes do processo eleitoral. O político tem uma vantagem em relação ao eleitor. Eles escolhem uma série de políticas, lideranças, recrutam candidatos antes da gente se manifestar. Quando a gente vai manifestar, o cardápio está pronto. Tá? Essas duas primeiras formas, a primeira é governar bem. Se a gente tiver que definir eleição numa palavra, minha sugestão é: eleição é o plebiscito da administração atual. Se o governo governa bem, ele é percebido como uma boa administração pelo conjunto da sociedade, 8 em 10 eleições ele continua, ou o partido ou o próprio presidente. É raro o caso em que a administração é bem avaliada e perde no momento das urnas. Tá? Bom, aqui já tem uma primeira dica, né? Se isso é verdade, a gente pega os dados de popularidade da atual administração, muito provavelmente o vencedor em 2018 vai ser alguém muito distante do governo em questão, que tem um índice de popularidade muito baixa, né? É quase que é só um extraterrestre provavelmente ganharia a eleição, dado esse nível de rejeição. A gente vai depois entender se tem alguma diferença para 2018 que vale a pena a gente colocar no nosso modelo mental. O segundo ponto, e isso foi particularmente importante no Brasil desde 94, é que os grandes partidos ganham eleições porque eles inibem a concorrência no plano nacional. Inibem de uma série de razões, criando regras que dificultam o acesso à eleição, mas a mais comum e o movimento mais importante é fazendo coligação eleitoral, que é o que está todo mundo assistindo agora no jornal. Todas essas especulações de quem está conversando com quem que vai dar apoio a quem, é, no fundo, os grandes partidos tentando diminuir a competitividade do pleito. É assim que, em geral, o PT e o PSDB fizeram esse domínio. A gente fala muito que hoje a gente vive uma crise política, mas, na verdade, a gente nunca gostou muito de partido. As pesquisas de opinião pública mostram, desde lá de trás, um nível muito alto de rejeição a partido. Não é propriamente um dado novo. É claro que hoje é muito mais politizado e é visto como um problema político. Antes era quase que um dado natural, hoje gera inquietação. Mas isso é um fenômeno que já ocorria. E o que o PT e o PSDB fizeram? Não deixaram os demais entrar. Então, é um estado em que, por exemplo, o Democratas ou o PP ou uma outra legenda precisa de apoio, ele troca o apoio nesse estado, que ele sabe que ele tem chance de ganhar, em relação à eleição nacional. Então, por mais que o eleitor esteja cansado do partido tradicional, se ele não tiver um cardápio amplo, muitas vezes o resultado vai ser o mesmo, gerando essa percepção e esse mal-estar que a gente tem. De novo, 2018 não sugere que essa arma vai ser disponível para os grandes partidos. PT e PSDB, por razões diferentes, que a gente já vai conversar, têm dificuldade de permanecerem como os grandes nomes da disputa. Por isso que todo mundo está querendo entrar: Luciano Huck, Joaquim Barbosa, Rodrigo Maia, Meirelles, Temer, João Amoedo e assim sucessivamente. A seleção de nomes potenciais para entrar na campanha é muito grande, sinalizando essa dificuldade que eles têm. Ou seja, falta só o último. Se não tem bom governo, se não tem controle de oferta, só falta a capacidade de cada legenda, de cada candidato, convencer o eleitor a votar nele. A última vez que a gente viu uma eleição desse tipo foi em 1989. O resultado a gente já mais ou menos sabe o que gerou. Então, a gente está no limiar entre ter uma eleição parecida com o que a gente viu no passado ou retomarmos
um equilíbrio que foi muito ruim e muito desgastante para a jovem democracia brasileira. Vamos começar a olhar um pouco os números, né? O primeiro gráfico é para dar uma ideia de como o governo é muito mal avaliado. Então, as curvas, elas mostram o ótimo e bom dos diferentes presidentes depois da Constituição de 88. O primeiro ponto a ser notado é que tem um equilíbrio pré-real e pós-real em 94, o real e o combate à hiperinflação, essa curva do Itamar que cresce nos últimos meses do governo, é o efeito político do plano real. Assim que a sociedade encontrou quem era o representante do real na eleição presidencial de 94, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ela automaticamente premiou o bom governo com a continuidade. Fernando Henrique ganha no primeiro turno em 94. Tem um quadro de instabilidade, então. O outro destaque é as curvas do ex-presidente Lula, sobretudo no final do segundo mandato, que ele deixa a administração com níveis acima de 80%, o que significa que qualquer nome que ele escolhesse para seguir e dar continuidade ao projeto do PT, venceria. Escolheu a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, mas qualquer nome, muito provavelmente sairia vencedor naquela disputa. Por quê? Porque a sociedade, e a gente depois pode discutir se a razão de por que a sociedade avaliou como bom ou ruim, mas de todo modo, para nós, analistas, é um dado que era bem avaliado. Portanto, qualquer nome continuaria esse projeto. Aí notem o que aconteceu ao longo do segundo mandato, essa perda de popularidade num primeiro momento com a Dilma, e o Temer conseguiu a incrível façanha de ter menos popularidade do que um governo que sofreu um processo de impeachment. Os números que estão abaixo na curva é o tamanho da terceira força na eleição presidencial. É o tamanho daquilo que não era PT e PSDB em todas essas disputas. Em 89, por exemplo, o Brizola, o terceiro colocado, teve 17. E, para pegar uma coisa, em 2006, a Heloísa Helena teve 7%. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o governo vai bem avaliado, a gente nem sabe quem é essa terceira força. Tem muita gente que gosta do governo, vota para continuidade. Tem uma parcela relevante que faz oposição, e aí o terceiro é insignificante. O terceiro não tem relevância política alguma. Notem, todavia, que a partir de 2010, a tal da terceira força tem alguma coisa como 20% dos votos válidos em primeiro turno. Essa terceira força é Marina Silva, primeiro pelo PV, depois pelo PSB. Então vamos pensar aqui um pouco com vagar. Num mundo em que ainda havia algum nível de crescimento econômico e havia uma popularidade razoavelmente alta, a terceira força já tem algo como 20%. O que esperar de uma eleição em que o governo tem popularidade no chão e pouca gente aguenta ouvir falar tanto do PT quanto do PSDB? Eu não sei quem vai ser, mas tenho alguma convicção de que qualquer que seja essa tal de terceira força vai ter voto em 2018. Independente do candidato, do número de tempo de TV, não estou dizendo que isso não é relevante, a gente olha um pouco mais cuidado. Mas de saída tem um mercado eleitoral que não deve ser desprezível para essa terceira força. Na prática, o que eu estou querendo sugerir para vocês é que o Bolsonaro, ou a Marina, ou, enfim, esses nomes que estão tentando entrar, devem ser, sim, competitivos em 2018. Vocês veem uma série de análises, por exemplo, em relação ao Bolsonaro, de que ele tende a desidratar uma vez que a campanha começar, porque não tem estrutura partidária, porque não tem tempo de TV. É verdade, isso vai afetar negativamente a campanha do Bolsonaro, mas o mercado eleitoral brasileiro não é mais um mercado típico de um sistema bipartidário dominante. Ele já abre espaço para alguma coisa como 20% dos votos válidos. Não é pouco, e a depender, e aí a gente vai entrar agora no principal do meu argumento aqui,
do número de candidatos, esse tamanho da terceira força pode ser suficiente para ela estar no segundo turno. Esse é o ponto. A régua para a gente julgar se 2018 é uma eleição diferente ou não é se PT e PSDB estão fora do segundo turno. Esse é o status quo, né? Isso é a normalidade do nosso sistema. A depender do número de candidatos, a terceira força vai estar no segundo turno. Vai roubar o espaço ou do PT ou do PSDB no segundo turno. Num cenário ainda mais revolucionário nesse sentido, os dois ficam de fora do segundo turno. Então, acho que essa é uma régua razoável para a gente analisar o efeito e como vai ser 2018. Só para vocês terem uma ideia, aqui é o gráfico da última pesquisa do Datafolha, que, de acordo com a pesquisa, 86% do eleitorado tem alguma dificuldade e afirma que não votaria em um nome apoiado pelo atual presidente. Ou seja, é aquele efeito que governo mal avaliado contamina negativamente o processo eleitoral, que é alguma coisa parecida com o que ocorreu em 89, a administração Sarney muito mal avaliada, todo e qualquer candidato que parecia alguma coisa do status quo teve um desempenho muito ruim. Ulisses e Covas, por exemplo, são os maiores, retratam bem esse ponto, né? Certamente os dois nomes de maior destaque ao longo da transição e tem um desempenho pífio no processo de 89. É esse risco que a gente está correndo. A segunda perna do risco tem a ver com a quantidade de candidatos que vão estar presentes na disputa. Não adianta nada o eleitor estar cansado se ele não tiver alternativa crível para escolher. Se só PT e PSDB aparecerem de novo, no limite, a gente vai ter que escolher um dos dois, mesmo com todo esse sentimento de mal-estar. E aí aqui essa figura, ela quase fala por si mesma, né? Eu peguei em 94, que é o ano em que esse bipartidarismo nasceu, né? Esse ano em que PT e PSDB dominaram a cena política nacional, né? Naquele momento, o PSDB ainda tinha uma disputa com o PMDB, né? Vocês devem se lembrar, ou provavelmente não, porque, novamente, pouco relevante, mas o Quércia é candidato em 94 a presidente, e o PSDB tem um desempenho muito maior. E tem, por conta do real, é a eleição premiando o bom governo. Combate à hiperinflação, gera renda real, vem o resultado político. No campo da esquerda, era a disputa entre Lula e o Brizola, que foi ali o marco em também que o PT assumiu o protagonismo do campo da esquerda na eleição nacional. Em 98, o que o PT fez? Ele sabia que o PDT roubava voto dele, né? Tem uma semelhança entre o eleitor do Lula e do Brizola. Ele foi lá na eleição no Rio de Janeiro, em 98, o então candidato pelo PDT, o Antônio Garotinho. Qual foi a troca? O Brizola deixava de ser candidato a presidente em troca do apoio do PT ao Garotinho no Rio de Janeiro, que era um estado importante, ao berço do brizolismo. Houve essa troca, o PT no Rio hoje é quase inexistente, e ali então o PT amarra a esquerda e evita a concorrência de um nome que roubava algum voto dele desde 94. Essa é aquela parte dos grandes engolindo os pequenos e evitando a concorrência nos diferentes pleitos. E a gente pode seguir com vários exemplos nessa direção. 2018, potencialmente, vai ter tudo isso de escolha. Então, em 2018, pode ter um cenário em que o eleitor quer mudar e ele vai encontrar legendas, candidatos que, pelo menos, sinalizem mudança. Ou seja, um cenário como 89. Hoje a gente teve a notícia de que o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, não vai participar, porque não é fácil entrar em eleição presidencial. Se esse cenário continuar, e amanhã ou depois o Flávio Rocha, por exemplo, desistir, o Álvaro Dias, só para pegar dois nomes, isso vai facilitando a vida do status quo. Se não ocorrer novas desistências, se a gente tiver esse cenário fragmentado, a gente está entrando de fato no campo da imprevisibilidade
E aí uma perspectiva de continuidade política, que é o nosso cenário mais provável, a gente acredita que quem quer que seja eleito vai ser eleito com essa agenda, esse cenário não se materializa se tiver toda essa fragmentação. Hoje já foi uma boa notícia do ponto de vista do cenário, é menos um rival buscando esse voto da centro-direita. Olhem como a centro-direita está povoada. No maior momento da crise de esquerda, por conta da Lava Jato e do impeachment da ex-presidente Dilma, olha como o mercado da centro-direita potencialmente é muito grande. Então, esse eleitor que não gosta do PT, que afinal é o eleitor que está órfão por conta desse cenário, tem muita coisa para escolher, tem muita gente para escolher, e isso pode gerar um cenário complicado. Essa figura aqui é quase óbvia, é só para a gente começar a entender por que PT e PSDB também estão em dificuldades, para a gente começar a gerar elementos que nos tirem um pouco dessa ideia de como é o candidato, de quem que é o candidato, para entender o mercado eleitoral. O que basicamente esse figura está dizendo que o grosso da sociedade, para não dizer a totalidade da sociedade brasileira, concorda com a continuidade das operações judiciais. Ou seja, a Lava Jato trouxe um problema novo para o eleitor na hora de definir o seu voto. E qual que é esse problema? Aqui tem uma figura que mostra o conflito nas eleições presidenciais. No eixo horizontal é o eixo no que a gente chama de conflito distributivo. É como cresce, quanto cresce e como divide o resultado desse crescimento. Numa ponta da esquerda a gente tem o socialismo, no limite, na outra ponta a gente tem uma economia não regulada de livre mercado, e era mais ou menos assim que a gente viu uma eleição presidencial, é com esses óculos que a gente viu uma eleição presidencial até 2014. Tanto que os grandes debates eram privatização, transferência de renda, era Bolsa Família, era independência do Banco Central, eram questões que estão relacionadas ao debate sobre crescimento. O que a Lava Jato trouxe? Trouxe esse eixo vertical. A Lava Jato trouxe um outro recorte em que gera mercado eleitoral, que é o recorte do tradicional, do mainstream e do outsider, da novidade, que é o debate da renovação política. Então tem candidato que é parecido no eixo distributivo, pode defender, por exemplo, reforma da Previdência, pode defender esses temas que a gente está conversando, mas são diferentes no eixo geracional. Uns se pregam como novidade, outros representam o mainstream. Esse gráfico dá para começar, a gente começa a entender um pouco melhor porque que o Geraldo Alckmin, que é o nome da centro-direita que disputa a eleição presidencial, o nome do PSDB, tem dificuldade de crescer. Porque ele não só tem a concorrência no eixo que a gente já conhecia, mas agora tem essa dimensão do mainstream versus o tradicional. Tem gente agora, traduzindo um pouco de forma mais direta, que quer votar em alguém novo. Ele não quer nem... é secundário a mensagem dele, ele quer que seja alguém novo. Então, isso que tem de diferente em 2018. E por isso que, insisto, independente dos nomes, tem o mercado eleitoral para a eleição ficar complicada. Bom, essa é a última pesquisa do Datafolha, que ainda simulou a presença do Joaquim Barbosa na disputa. Anteriormente, esse nome era o Luciano Huck. Então, você vê como é que não é fácil a vida de quem está acompanhando. Tem sempre uma especulação em torno de nome que, às vezes, nem se materializa. E está todo mundo super angustiado com esse processo. O que essa figura mostra? Ela mostra o que poderia acontecer se todo mundo sair. Se todo mundo daqueles partidos que eu mencionei anteriormente resolver sair para presidente, lançar candidato. Essa é uma simulação sem o Lula, tá? É uma simulação que tem um outro nome do PT, o Fernando Haddad. E esse é o retrato de como vai ser a campanha se todo mundo sair. Esse é um cenário que, esse retrato aqui, deve continuar, se todo mundo sair, ao longo de boa parte da campanha.
Por quê? Porque o eleitor tem opção. Então, agora ele pode se manifestar de forma mais livre. Então, todo mundo vai encontrar um pedacinho desse eleitorado. Seja o Álvaro Dias, por exemplo, que tem uma base forte no Paraná, cada um vai encontrar um pedaço de mercado eleitoral. O resultado é que vão 2 nomes para o segundo turno com razoavelmente pouco voto. Notem, lá em 2014, a terceira força teve 20% dos votos válidos. Ela ganharia de todo mundo aqui nesse cenário, se fosse hoje. Então, como fragmentou, é fácil, entre aspas, ir para o segundo turno. Não vai precisar de muito voto. Esse cenário, se todos os candidatos saírem, não devem ter pouca mudança ao longo da campanha. A gente vai realmente chegar com um cenário muito incerto. É por isso que a tarefa agora do Alckmin, do Ciro, do PT, é construir e evitar que esses novos entrantes apareçam, porque se aparecerem, o jogo deve ficar complicado, né? E não precisa ir longe, né? A mensagem do Alckmin e a mensagem do Álvaro Dias é próxima, não é igual. Claro que tem um esforço de narrativa, mas o Álvaro Dias foi um senador importante do PSDB durante muito tempo, né? Se eles juntarem, a chance de quem vota no Álvaro Dias hoje escolher o Alckmin é imensamente maior do que esse eleitor do Álvaro Dias hoje escolher o Ciro ou escolher o Haddad, né? O que o Alckmin precisa fazer, ou o que os demais nomes precisam fazer? Evitar esse tipo de canibalização do voto. Na minha interpretação, se a esquerda sair unida, se o PT apoiar o Ciro Gomes, o Ciro está no segundo turno, independente de qualquer outro fator. O risco da esquerda é o mesmo risco de centro, é canibalizar o voto, especialmente porque o ex-presidente Lula deve permanecer, à luz aí das recentes decisões judiciais, na prisão ao longo de todo esse processo, o que dificulta a tal da transferência de votos do Lula para esse nome de esquerda. Não acho o cenário mais provável, acho que a esquerda vai dividir, porque para o PT é super importante lançar a eleição candidato a presidente, mas se unir tem potencial. É o mesmo raciocínio vale para algum nome da centro-direita. Se unirem, devem ultrapassar e ter um lugar no segundo turno, tá? O que eu acho do Bolsonaro, que é o nome que está liderando? Não tenho a ideia de que o Bolsonaro vai desidratar. Como eu disse, tem um espaço para a terceira força que não é irrelevante, é grande. Então a pergunta passa a ser: qual é a mensagem que atinge esse eleitor que quer votar no diferente? É uma mensagem mais parecida com a Marina, o que a Marina fez até 2014, ou é uma mensagem mais parecida com o Bolsonaro? Minha sugestão é: a terceira força competitiva tem uma mensagem mais parecida com o Bolsonaro. Vamos lembrar um pouquinho da Marina. A Marina, em 2014, e sugere que vai repetir isso agora nessa disputa, ela se mostrava como uma intersecção entre o PT e o PSDB. Então era era responsabilidade econômica, era defesa do tripé macro, mas sempre sinalizando a ideia de democracia participativa, de justiça, flertando com esses temas que são mais associados ao petismo. E ela sempre falava: olha, a gente tem que superar essas desavenças, a gente tem que sair dessa polarização. Ela tinha um discurso moderado. Minha leitura do Bolsonaro é que ele chegou no mercado eleitoral antes de muita gente, e esse mercado eleitoral é o eleitor, eu vou usar uma expressão um pouco formal aqui, mas é um eleitor que quer sangue, né? Ele é um eleitor que realmente, à luz do que ele aprendeu aí com as investigações judiciais, com todos esses escândalos de corrupção, ele é um eleitor que realmente está cansado. E aí a mensagem que chega nele não é uma mensagem do tipo: eu vou construir, somar junto e vamos encontrar o diferente. É aquele que realmente rompe com o mainstream, né? Rompe com essa ideia da política tradicional. Me parece que isso gera um mercado para ele resiliente, que mesmo quando a campanha começar, ele deve ter um índice de voto significativo. Bom,
Se suficiente para o segundo turno, ainda não sabemos. Se houver fragmentação das candidaturas, possivelmente. Se não houver, acho que não vai para segundo turno. Por isso é importante agora ver quem vai ser candidato. Vocês vão me perguntar, bom, mas não faz nenhuma diferença se o Bolsonaro tem lá 10 segundos no tempo de TV, isso não impacta? Impacta, mas impacta de uma maneira que vai fazer com que ele não cresça muito. Então, tem um piso alto, mas um teto não muito elevado. O melhor cenário para o Bolsonaro é ser o que foi a Marine Le Pen nas últimas eleições presidenciais na França. Vai para o segundo turno e perde no segundo turno por uma margem razoável. Como o Brasil é um pouquinho mais complicado que a França, vai ser com mais emoção. Eu vou mostrar um pouco as pesquisas. A Marine Le Pen foi sequer tinha qualquer chance de ganhar na eleição francesa. No caso brasileiro, isso é um pouco mais complicado, mas é mais ou menos a mesma direção. Marina, se for para o segundo turno, deve ganhar de qualquer um. O problema da Marina é ir para o segundo turno, porque tem uma estrutura muito baixa de campanha, tem um discurso que quando ele padece de críticas, né? Quando ele sofre o debate, é muito difícil de identificar onde ela está, né? Porque ele é sempre um misto entre diferentes tendências. Então foi do PT, mas apoiou o Aécio em 2014, enfim, você não sabe muito bem o que é. Isso pode ter dificuldade quando a campanha começar. Mas se for para o segundo turno, é um nome muito central, tem rejeição baixa, é bem competitiva contra qualquer um dos nomes que puderem aparecer. Então é sempre o desafio de chegar no segundo turno. É por isso que o PT, em 2014, batia na Marina e não no Aécio, porque ele sabia que a Marina era muito mais forte em eventual segundo turno. Então, por isso que ele fez toda aquela campanha do prato de comida sumindo, se o Banco Central fosse independente, que era um dos motes da campanha da Marina naquele momento. Então, ela representa um perigo, de fato, grande para o status quo. Por que a centro-direita precisa se unir? Porque os nomes da centro-direita não são propriamente bem avaliados aos olhos do eleitor. Então, eu peguei 4, Temer, Alckmin, Meirelles e Maia. A curva do desaprova ganha disparado para todos os nomes. 94 desapoia o Temer, 63 o Alckmin, 69 o Meirelles, 71 o Maia. Muda de figurinha, muda a cara, é mais ou menos o mesmo patamar. Por que é isso? Porque são nomes ligados ao governo, o governo é mal avaliado. E são nomes ligados a político tradicional, partido tradicional. Ninguém quer partido tradicional em 2018. Por que o PT, mesmo com essa crise, tem possibilidade de ir para o segundo turno? Porque a crise fez com que o partido voltasse atrás, né? Ele fez um discurso de que, de novo, quem está na oposição. Então fez um discurso que, contrário ao governo Temer, a todas as reformas que o Temer tentou implementar, algumas com sucesso, e restaurou um discurso mais tradicional do PT, sobretudo por conta da defesa do ex-presidente Lula. Em paralelo, a Lava Jato foi mordendo o maior líder do partido. Notem que isso gerou uma curva positiva pela taxa de identificação partidária. Então, no auge do petismo, 31% se identificava com o PT, esse número chegou a 9% e hoje está em 20%. Essa saída do 9 para 20, no fundo, é o resultado dessa estratégia de um discurso mais tradicional. Naturalmente, perdeu uma hegemonia muito grande, mas ainda tem um estoque relevante de imagem que pode ser importante na eleição. Esse é o ponto do Bolsonaro que eu já antecipei na minha argumentação anterior. Acho que ele é o nome da terceira força, que tem um discurso diferente, realmente que marca uma distinção com quase todos os outros. O Globo do Rio fez uma pergunta em relação à segurança pública para esses principais pré-candidatos, Alckmin, Marina, Ciro e Bolsonaro. As respostas do Bolsonaro eram bem diferentes de todos os demais. Então ele realmente tem um mercado
mais cativo para 2018. Essa é a curva do segundo turno, né? No cenário Alckmin e Bolsonaro está quase que empatado, com branco nulo muito alto. Alckmin e Ciro está muito parecido. Então, notem que paradoxo, a gente discute as características do candidato, aí a gente faz uma simulação de segundo turno, você nota que tem um equilíbrio muito parecido, né? Tem um terço do nome da esquerda contra o centro, do centro contra a direita, está mais ou menos tudo ali um terço, um branco nulo alto. Isso quase que independente do nome. Em tese, o nome mais rejeitado não consegue abocanhar esse branco e nulo, que hoje seria um terço do eleitor. Por isso, as dificuldades do Bolsonaro ganhar. Por isso que a Marina é tão competitiva. Se eu mostrasse a simulação, ela tem uma vantagem muito maior em relação aos demais. Então, estou sugerindo aqui para vocês a lógica para 2018. Né? No restante da minha fala, eu queria tentar com que a gente olhasse um pouco para frente, né? Independente dos nomes, qual é o tipo de desafio para tentar responder as perguntas colocadas na exposição anterior que o modelo brasileiro tem, né? Por que é tão difícil o Brasil construir regras do jogo que resultem em taxas elevadas de crescimento potencial, né? Então, a lógica é bem simples. Quem tem poder político, quem tem o poder da caneta, define as regras do jogo. As regras do jogo, elas impactam o crescimento econômico e distribuição de renda, ou seja, o tamanho do bolo e como esse bolo é distribuído. As sociedades civilizadas, elas minimamente equacionaram essas duas pontas. São sociedades que conseguiram crescer e gerar mínimo de distribuição de renda, mínimo de mobilidade social, né? E é isso que caracteriza países que conseguem esse nível alto de bem-estar. Então, isso todo mundo tem, de alguma maneira, a gente vai responder a isso. Depende se certo ou errado, esses dilemas vão aparecer. E olha que curioso, né? Essa aqui é uma figura sobre um instituto que mede desigualdade no mundo. Olha a taxa de desigualdade no Brasil. 55%. Os 10% mais ricos têm 55% da renda da sociedade. E por que isso é importante? Para a gente voltar aqui. Em democracia, o peso do voto igualitário, um indivíduo, um voto, sempre gera um incentivo para político fazer um discurso, fazer campanha, olhando a perna da distribuição. Essa é a arma, essa é a força da democracia, né? Um indivíduo, um voto, independente de qualquer coisa. Sociedades muito desiguais, essa perna vai ser sempre muito importante. E vale lembrar, político opera com um horizonte temporal de 4 anos, na melhor das hipóteses, né? Então, é um horizonte de curto prazo. Então, sempre tem essa questão. Como estabelecer políticas de longo prazo, sendo que os incentivos eleitorais são de curto prazo e para algum nível de distribuição. Então, não é fácil equacionar esse processo. Aqui é uma figura que pega o PIB per capita desde o final do século XIX, tá? Então, uma trajetória longa de alguns países que eu selecionei: Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil e Somália. Por que eu peguei esses países sortidos? Para dar uma seguinte ideia. Onde o posicionamento das bandeiras é onde se estabeleceu, a data que se estabeleceu o sufrágio universal. É quando as barreiras ao voto, qualquer que sejam elas, foram derrubadas. Por exemplo, nos Estados Unidos eu coloquei em meados dos anos 60, que é quando a questão racial no voto nos estados do Sul foi parcialmente resolvida, né? Ou foi boa parte resolvida. Até então, o voto do negro nos estados sulistas, nos Estados Unidos, não tinha peso algum, tá? A despeito do direito formal do voto. E aí notem uma coisa: o PIB per capita americano, quando o sufrágio universal é estabelecido, é muito elevado, é acima de $15.000 o PIB per capita. O que eu estou querendo dizer aqui? Os países ricos, eles se tornaram ricos antes de virarem democráticos. Então, eles estabeleceram um nível de renda média alta e, posteriormente, expandiram o sufrágio.
Os países em desenvolvimento não têm essa vantagem, né? O Brasil, por exemplo, é 88, quando os analfabetos ganharam direito ao voto. Olha o PIB per capita do Brasil na data em que a gente se tornou uma democracia de fato, com um mercado eleitoral de massa. A gente ainda é um país de renda média, para amenizar um pouco a nossa situação. Ou seja, nós temos que equacionar crescimento e distribuição com regime democrático, com eleições de massa, e essa eleição que a gente conhece aí, com fake news, com rede social, não é eleição dos sonhos, não é uma tese de quem faz o melhor programa de governo. Isso não é o governo democrático. O governo democrático é o que gera apoio da maioria, não é o que sabe melhor, ou o império do poder em democracia é quem junta apoio com qualquer variável que, gostemos ou não, no final das contas, dão um resultado final. Essa é a tarefa do Brasil. E por que a situação é complicada? Porque a gente aprovou agora, e ao longo desse período, esse equilíbrio político aqui entre crescimento e distribuição, no Brasil gerou aumento de carga tributária e aumento do endividamento. Então, desde 88, as duas curvas crescem de forma bastante significativa. E a situação é particularmente periclitante, a gente já viu um pouco na apresentação anterior, em relação ao endividamento. Uma das medidas que o governo Temer aprovou é o teto do gasto, né? Então, agora tem um limite para esse crescimento das despesas, né, dos gastos públicos, que é uma forma de colocar freio ao equilíbrio político que desenhou até então, onde as disputas resultavam em mais dívida e mais carga tributária. Se não fizer a reforma da Previdência, esse teto vai estourar. 2019, na melhor das hipóteses, 2020. Sem Previdência, já estoura em 2019. O que significa isso? Que vão entrar em ação gatilhos que não deixam o governo dar reajuste de salário mínimo. A gente viu a figura anterior, como o ajuste real do salário mínimo foi importante para fazer a questão da distribuição de renda. Ele cresce muito acima da produtividade da economia. E agora não vai poder mais, porque vai estourar o teto. Uma das medidas que ocorrem se o teto for estourado é congelar o aumento do salário mínimo. Ou seja, vai ter algum problema não trivial para o modelo que a gente construiu até agora. Pode dar muito barulho, pode travar o sistema. Se fizer isso, a economia não se restabelece. Qual que é o ponto aqui? O próximo presidente vai ter que fazer, entre aspas, maldade. Ele vai ter que mexer em gasto, fazer reforma que corta benefício em tempo presente em nome de benefícios futuros, tira direito no tempo presente em nome de benefícios futuros. Que esse é o pior tipo de reforma para aprovar, porque quem vai perder sabe que vai perder. Então, o trabalhador que vai ter que aumentar o número de anos de aposentadoria, ele sabe que ele vai perder isso. O jovem que nem ingressou no mercado de trabalho, ele não tem ideia que lá na frente é ele que está sendo beneficiado, porque a proporção de idosos e jovens vai ser completamente desfavorável para ele. Muito provavelmente não vai ter garantido o direito previdenciário no futuro. Só que ele não sabe disso, ele não vai para a rua fazer uma defesa dos direitos de aposentadoria dele no futuro, né? Então, o jogo político que sai disso é muito penoso para a aprovação das reformas. E toda medida no campo fiscal, de alguma maneira, tem essa característica, né? Salário mínimo, mudança de regra é a mesma coisa, enfim. E isso precisa ser feito, independente de qualquer presidente. Por que eu acho que esse ponto é importante? A gente tem uma expectativa natural da demanda por renovação. O problema é que, para a aprovação das reformas, o capital político desse sujeito que aparece como uma novidade do processo político, ele é muito volátil, viu, gente? Assim, do mesmo jeito que aumenta, cai de forma muito rápida. Vou pegar um exemplo aqui. Se o Lula dá um abraço no Renan Calheiros, que é uma figura que expressa política tradicional, não acontece nada. Porque ninguém espera do Lula alguma coisa diferente disso, e mesmo do Renan Calheiros. Agora imaginem um cenário em que a Marina tem que negociar a reforma da Previdência,
E aí ela tira uma foto e dá um abraço com o Renan Calheiros, assumindo que ambos sejam eleitos em 2018. A imagem dela é que ela era diferente, né? A imagem dela é que ela não fazia barganha política com o que se chama de político tradicional, que ela teria uma visão diferente de organizar o sistema. O efeito em termos de popularidade é muito grande. Então, o outsider é verdade que traduz esse anseio que a gente tem em relação à política tradicional, mas do ponto de vista da aprovação da reforma, não é trivial operar esse sistema tão complexo como é o caso brasileiro. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre aparece, né? Qual que é o efeito do outsider para o cenário de reformas e, por consequência, para crescimento econômico? Não é trivial, né? O próximo presidente vai ter que ter uma habilidade política muito maior do que os anteriores. Se o próximo presidente romper alguma regra fiscal, a gente pode ter de novo um cenário de impeachment, porque crime fiscal é crime de responsabilidade e isso pode dar uma abertura de impeachment. Para encerrar, a política precisa retomar o espaço em que o horizonte dos atores são um pouco mais amplo. Hoje o político só pensa no amanhã, porque tem um nível de incerteza muito grande. Esse é um ambiente muito ruim para a reforma. O que eu acho que vale a pena a gente sair daqui? Por que a gente tem um cenário de potencial ganhos para a economia? Porque não existe alternativa crível a esse processo de ajuste fiscal, reequilíbrio de contas, para a gente reconstruir minimamente a economia. Nós tivemos uma lição muito importante a partir de meados do mandato Dilma, estourou isso no segundo, que foi fazer erros na economia torna o governo muito vulnerável. A Dilma não ganhou nada com a nova matriz macroeconômica, que foi a política que ela implementou com tanta ênfase. Do ponto de vista político, ela não ganhou nada, muito pelo contrário. O que isso quer dizer? Governar bem ainda faz diferença para o destino dos líderes políticos no Brasil, de tal modo que acho que, independente de quem for eleito, vai olhar para essa questão. A variação é o talento, a capacidade de cada um vai ter de organizar o sistema. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço bastante vocês a atenção, a disposição de permanecer até o final, e a gente segue conversando e debatendo. Muito obrigado. Ópera apresenta Expogestão.